E aí, pessoal, lindo dia de sol, último dia do mês de julho. Parece que Mercúrio retrógrado tá saindo, hein? Dizem que isso é coisa boa. Se alguém souber, inclusive, aí me manda informações que tá todo mundo interessado. Bom, hoje o assunto vai ser espetacular. A gente começa conversando sobre Theta Healing. Vocês sabem o que é isso? Não sabem, né? Confiram então que a gente vai estar aqui, ó, com a instrutora de cura quântica, a Tatiana Araújo Góes, e vai nos explicar o que é e como funciona. E hoje é dia do orgasmo, olha que maravilha, para todo mundo entrar no clima para de noite, nós vamos bater um papo bem bacana sobre esse tema também. E para isso tá a sex coach Dayana Slaski e a sexóloga somática Paula Fernanda. Muita coisa, né? Vem! E olha que legal o que tá rolando hoje nas redes sociais. A modelo gaúcha, aliás, gaúcha não, catarinense, desculpa, que tem síndrome de Down, foi capa de uma revista australiana. Essa menina tem só 15 anos, já foi, inclusive, ganhou uns concursos de influencers na Europa e conquistou a posição de capa na revista Catwalk Kids Fashion Magazine. Olha aí que linda ela, super vitória para quem tem síndrome de Down, principalmente para essa menina que está arrasando, tem 131 mil seguidores no Instagram e mostra a vitória que é de cada um. Hoje também tem o dia 31 de julho, um dia especial para os fãs do Harry Potter. Vocês sabem por quê? Vamos ver, vou contar. Dia 31 é aniversário da autora de toda a série do Harry Potter, a J.K. Rowling. E ela está fazendo 54 anos. Já o Harry Potter também teria nascido na data de hoje e estaria fazendo 39 anos. Por isso, o dia 31, além de ser o dia do orgasmo, né, gente, está começando a se tornar o dia do Harry Potter e deixando todos os fãs, e vocês sabem que são muitos fãs dessa série, enlouquecidos. Se vocês pegarem as redes sociais, vão ver várias homenagens para esse que é um dos grandes personagens da literatura. Então tá, né? Dia especial hoje. E engraçado porque quando acaba o mês, ainda mais julho, agora realmente amanhã entra agosto, parece que começa de vez o segundo semestre, nós vamos começar a botar muita coisa em dia. Inclusive, uma das coisas que as pessoas buscam é arrumar, assim, a se estabilizar também emocionalmente, né, Tati? Sim. Bom, temos um assunto aqui muito bacana, Theta Healing. Eu comecei a ouvir pipocar esse termo em vários lugares, e aí, claro, que a gente tinha que trazer aqui para o Virou Moda. Queria que tu contasse, dividisse com a gente o que é o Theta Healing. Bom, o Theta Healing é uma técnica de cura quântica, né, que hoje em dia está muito em moda, digamos assim, porque as pessoas estão buscando autoconhecimento, autotransformação, há uma energia planetária já movendo as pessoas, né, essa insatisfação, eu vejo muito as pessoas insatisfeitas, tendo tudo, mas insatisfeitas por dentro. Então, essas técnicas estão aí para ajudar a gente a trazer esse equilíbrio de volta, que eu chamo assim a potência interna nossa de volta para nós mesmos. Porque quando estamos totalmente equilibrados na nossa potência, as coisas na minha vida tendem a fluir. Então, eu saio daquele estresse do dia a dia e eu me conecto comigo mesmo e aí eu consigo então ter uma nova consciência das coisas, né, e experimentar uma vida mais plena. É isso que o Theta Healing ajuda. O Theta Healing é uma técnica, né, como eu te falei, de cura quântica, que através de uma meditação a gente acessa uma frequência teta, que é uma frequência cerebral. Né? O Theta Healing também assim, é um pouco de física quântica. Né? Então, uma técnica que tem um embasamento também na física quântica. Então, a gente acessando essa frequência, que é uma frequência que todos nós acessamos antes de dormir. Antes de dormir, a gente passa por essa frequência, só que a gente passa e vai para o sono profundo. Então, com o Theta Healing, a gente acessa conscientemente essa frequência e a partir desse estado, que é um estado mais calmo, me coloca, né, mais receptivo ao universo. Então, aí, nesse momento, eu consigo, então, fazer curas, desde curas emocionais até curas físicas,
né? Eu consigo cocriar algo que eu queira, eu consigo liberar crenças limitantes, que digamos, uma das grandes coisas do Theta Healing é a liberação de crenças limitantes. Que são crenças limitantes? São programas, comportamentos que nós adquirimos na infância, enfim, e que ficam nos dominando a vida inteira. E às vezes isso está no inconsciente, então a gente não tem acesso, mas eu manifesto isso inconsciente e por isso muitos bloqueios acontecem. Então às vezes as pessoas querem muito algo, né? Por exemplo, quero muito prosperar, mas eu não consigo. Por quê? Porque tenho crenças que estão lá no meu inconsciente e que eu não tenho acesso. O nosso inconsciente domina a gente 95%. Então a gente só tem acesso a 5%. Então por isso que muitas coisas que queremos é difícil. E com essa técnica a gente consegue então chegar nessas crenças, fazer o trabalho de liberação e trazer novas informações positivas para o teu cérebro, para que ele passe a funcionar e a vibrar positivamente. Então isso instintivamente te muda todo o teu DNA, porque a técnica ela vai no teu DNA, nas tuas células e mexe em toda a tua estrutura. É isso que é muito... É incrível. É muito difícil. Não, mas é difícil para quem não estudou, como tu estudaste. Não, mas eu vou te dizer... Como é que isso funciona? Será pois que funciona mas mesmo? é que assim, ó, a criadora da técnica, tá, é a Vaiana Steibel, uma americana, e ela teve uma cura instantânea de um câncer. E por isso que ela, então, trouxe essa técnica. E hoje a técnica está em mais de 40 países, ela é difundida no mundo inteiro. Tá? Então, a técnica é bem conhecida no mundo inteiro. E o que acontece? Esse estado que a gente acessa, a frequência teta, é um estado também acessado pela hipnose, que é onde a gente faz as mudanças de comportamento. Só que aqui a gente vai um pouco mais profundo, a gente vai, digamos, na causa do teu problema. Então, a pessoa me traz uma situação, estou com dificuldades financeiras, faço de tudo, mas não consigo prosperar. Então, aí a gente vai buscar o que está bloqueando essa pessoa e liberar isso. E isso é instantaneamente, porque é a nível cerebral. Eu vou lá, eu vou nessa frequência, a frequência do teu inconsciente, e a gente vai buscar ali as coisas. Né, vai tipo cavar o teu cérebro e ver o que está bloqueando. E isso sendo liberado e eu trazendo naquele estado uma nova informação, isso automaticamente todo o teu corpo passa, todas as tuas células passam a funcionar nessa nova informação. Acho que eu ficar arrepiada. É. É incrível. Na verdade, isso está dentro dessa ideia que a gente tem ouvido e se tornado, de repente, consciente Sim. disso cada vez mais, de como os pensamentos, na verdade, Exatamente. eles regem o nosso destino. Exatamente. Então, assim, mas o que acontece? Não adianta só eu pensar positivo se eu tenho crenças ou programas no meu inconsciente que me dizem ao contrário. Entendeu? Então, por isso, assim, que eu acho que a técnica ela é muito interessante por isso. Porque, às vezes, assim, só eu afirmar positivamente, claro que é importante eu ter uma postura positiva perante a vida, com certeza. Mas somente a afirmação, muitas vezes, ela não funciona, porque eu estou falando ela nesse estado que nós estamos numa frequência cerebral beta, que é um estado que a gente está sempre mais agitado, a minha mente não está tranquila. O meu deve ser um beta plus. Então, assim, ó, quando a gente vai para esse estado mais... É como se assim, abre-se um campo mais propício para que as coisas caiam no teu inconsciente e aí então se manifestem na tua vida. Porque como eu te falei, 95% de nós somos dominados pelo inconsciente. Isso está provado fisicamente. Gente, que loucura. Então, por isso que a técnica ela é incrível. Uma sessão de 10, 15 minutos dá para mudar muita coisa. Pois é, isso que eu ia te perguntar agora. Como funciona, qual é a dinâmica dessa técnica? Como é que ela funciona? Quantas sessões precisa? Tem que ser feito acompanhado? Ou a pessoa pode começar a exercitar ela sozinha? Como é que é? Sim, a sessão tu faz sempre com alguém que é o que vai te atender, fazer
eu pego a tua mão aqui, só para dar um exemplo, né? Então a gente faz através daqui, aí eu vou pedir para te fechar os olhos, enfim, e eu vou conduzir então tu a um estado, ao teu cérebro, a um estado da frequência teta. E aí então a gente vai começar a ver qual é a questão que tu me traz. Normalmente o cliente traz a questão que ele quer trabalhar, né? O que me incomoda hoje na minha vida. Eu sempre começo com essa questão, o que está te incomodando muito hoje que tu quer mudar? E a pessoa tem que querer. Esse, assim, a gente trabalha em cima do livre-arbítrio. Porque não adianta eu querer que tu mude a força. Ninguém muda ninguém. Sim, isso aliás serve também para aquela pessoa que quer, não, eu vou levar minha mãe, vou levar meu filho, adianta. não adianta, tem que a partir pessoa de cada um. sempre, né, tem que partir de cada um. Tanto é que a gente sempre pergunta, tu quer mudar isso? Isso é importante para ti? Porque esse sim que tu dá a ti mesmo é o primeiro passo para qualquer cura. Então é importante tu dar esse sim, não, eu quero mudar isso na minha vida, porque para mim vai ser importante. Então eu sempre digo isso, né, até nos cursos também, quem vem fazer o curso, a pessoa tem que vir por querer fazer, né? O querer é o mais importante, de eu, né, estar disposta a mudar algo. Então por isso que a gente começa sempre, o que te incomoda, o que tu quer mudar? E a partir daí, então, a gente conduz a sessão dentro daquelas questões que tu traz. E a gente vai cavando, que chama-se o processo do digging. Cavando. Digging em inglês, vai cavando para trazer o que está bloqueando aquilo ali. Que às vezes, por exemplo, eu posso ter medo de voar, de avião, mas isso é um medo superficial. Eu tenho coisas por trás disso que me ativam esse medo. Então eu vou lá na causa, porque normalmente não é o medo do avião, o medo de voar. O medo está mais profundo. Então a gente vai mais profundo para liberar a raiz desse medo. Aí os outros medos cedem. E isso em 10, 15 minutos já consegue uma boa evolução. Sim, tu consegue um resultado. Numa sessão tu já tem um resultado daquilo que tu veio trabalhar. Claro que as pessoas às vezes têm muitas coisas. Claro, né? Então, tem que cavar um pouquinho mais fundo. Sim, né? Então tudo depende, né, da pessoa, mas a pessoa já sai mais equilibrada, é isso que eu, né? Então, e quem faz o curso e pratica a técnica, aprende a praticar a meditação, da técnica, tu acaba tendo uma estabilidade maior na tua vida. Por quê? Porque se todo dia tu fizer isso, por 5 minutos, eu posso te garantir que tu muda a tua vida, porque tu muda a tua vibração. Ai, meu Deus, o problema, eu sempre falo, o problema desse programa é que as pessoas vêm aqui, eu tenho vontade de fazer tudo. Porque eu já tô quase saindo daqui fazendo Theta Healing, também quero fazer meditação e não dá tempo de fazer tudo. Mas essa é muito rápida, entendeu? Então, por isso que assim, eu também gosto muito da técnica, por ela ser uma técnica simples e rápida ao mesmo tempo. Tu não precisa ficar horas meditando, tu simplesmente faz a conexão e o teu cérebro vai acostumar a fazer isso. Então, é muito simples depois que tu tá, tipo assim, o teu cérebro é um órgão, ele vai ser treinado a entrar nessa frequência. E quando ele vai começar a entrar automaticamente, mais naturalmente. E aí tu consegue fazer a fórceps. Exatamente, então aí tu consegue esse equilíbrio maior. E o equilíbrio da tua vida, o teu bem-estar, tu começa a acessar um bem-estar maior. Entendeu? Agora, Tati, tu que trabalha com cura quântica, dá para dizer que seguindo essa linha da cura quântica, né? Sim, tudo a ver com física quântica, com todos esses procedimentos, com todas essas técnicas que têm surgido e das quais a gente tem tomado conhecimento. A pessoa pode mudar a sua vida a partir de uma nova atitude? Sim, pode mudar. Por isso que eu te disse, o querer é muito importante. Mas a técnica, ela te dá esse salto, ela te ajuda ali ver o que está te bloqueando. Né? Porque às vezes só um querer conscientemente não adianta, porque eu te falei, tem as crenças que a gente não tem acesso. Então eu posso te dizer, eu quero muito isso, mas se no meu inconsciente existe algo que me diz ao contrário. Ou na minha infância alguém te dizia, não, isso não é bom. E aquilo ficou gravado lá. Porque as crianças do 0 aos 7 anos vivem na frequência teta. Então, deve-se ter muito cuidado com o que se diz a uma criança, porque tudo vai ficar gravado no inconsciente dela e vai dominar a vida dela depois. Entendeu? Então, trabalhar a autoestima de uma criança é importante até os 0 a 7 anos. Né? Construir uma autoestima elevada, né? Construir uma personalidade forte naquela criança é muito importante.
evita muitas coisas no futuro. E isso, assim, é porque às vezes mais... é uma coisa simples Pois que tu é. diz para não faz isso. Não, outro não sabe mexer isso. Tu entende? É Cria... isso que eu ia falar, porque por mais que... Vamos falar, assim, de pais que sejam normais, né? E pessoas que não Sim. tenham grandes traumas na vida. Por melhores que os pais tentem ser, todo mundo é humano e acontecem situações, brigas, crises, enfim... Que acabam atingindo aquela criança, não tem como não, é inevitável. Sim. Então, todo mundo carrega Sim, a gente sempre carrega uma mácula, né? É que depende como a criança acessou aquilo aos 0 a 7 anos, como o inconsciente dela recebeu aquela informação, para ela pode ter sido muito forte. E aí aquilo fica te dominando. Mesma coisa que crenças relacionadas ao dinheiro. Tem gente, o dinheiro é sujo, ou não pega dinheiro que é sujo. Então, isso tu cria algo negativo em relação à prosperidade ao dinheiro. Se tu diz uma criança, às vezes tu diz, não toca no dinheiro que está sujo, tu vai sujar. Tu acaba criando coisas negativas. Então, o dinheiro é sujo, então não é bom ganhar dinheiro. Entendeu? E daí, no futuro... Olha que loucura, imagina! Exatamente. Se tu tem uma crença dessa, não adianta tu querer ser milionário. Então, as pessoas veem, eu faço, eu não consigo. Sim, mas se eu tenho algo que no meu inconsciente me diz que dinheiro é ruim, que dinheiro é sujo, como é que eu vou prosperar? Entende? Isso entra em choque. Então, tá aí aquelas pessoas que pegam nota de dinheiro e beijam, talvez elas então tenham uma explicação. Sim, porque eu tenho que abençoar o meu dinheiro. Eu tenho que abençoar o meu dinheiro se eu quero ter dinheiro. Olha que eu tenho que, tu entende? Eu tenho que, se eu quero algo, eu tenho que tratar bem. Eu não posso ter... Como é que eu não... Sim, tu não pode, né? Sim, eu não posso dizer... Agora... né? Então, são isso que às vezes as crianças ouvem isso socialmente. Também tem crenças sociais, crenças religiosas, enfim, que a gente acaba ouvindo. Não só na família, mas, né, em todo. Agora, a Tati falou em crenças religiosas, tá? E aqui eu vou fazer um link. Hoje é dia do orgasmo. Nós vamos conversar daqui a pouquinho com uma sex coach, com uma sexóloga somática. Tem muita gente que recorre a esse tipo de técnica por questões, por dificuldades sexuais ou de relacionamento? Sim, né? Relacionamentos é um tema, né, que é recorrente. Sim. E também a sexualidade. Mas, no meu ponto de vista, eu acredito que para ter uma boa sexualidade, tu tem que estar bem contigo mesmo. Tu tem que estar com uma boa autoestima, tu tem que estar com uma boa autoconfiança. E tudo isso é trabalhado através do Theta Healing. Né? Então, a gente traz de volta a autoconfiança, o poder seu para si. Né? Eu falo sempre a minha potência para mim mesmo. Né? Eu não dou o meu poder ao outro, eu trago o meu poder para mim. Porque as pessoas têm a tendência, ou por carência, em dar o seu poder ao outro. Né? Então, fica sempre à mercê de coisas externas para estar bem. E aqui é o contrário, eu tenho que primeiro estar bem comigo para que eu atraia, né? Aliás, e então, essa aí isso é o termo empoderar-se, né? É o termo, exatamente. Então, contas. se fala muito hoje, né, empoderamento, mas assim, eu aqui acredito muito mais num empoderamento interno primeiro, para que isso ressoe e vibre. Porque se eu estiver vibrando numa frequência elevada, que é o que a técnica vai te trazendo, eu automaticamente, as coisas à minha volta mudam. E aí, então, automaticamente melhora o relacionamento, melhora a relação sexual. Não tem como, é uma consequência de tudo isso. Olha entendeu? aí, então, é uma grande cura que te traz benefícios em todas as áreas. Em todas as verdade, áreas. Né? Exatamente. Então, tu abre potenciais que tu não está, de repente, acessando. Né? Então, as pessoas eu acredito hoje que muitas pessoas vivem nesse modo de sobrevivência só e não acessam todo o seu potencial. Por todos os estudos que eu já fiz. Sensacional! Olha que eu podia ficar 3 horas conversando com a Tati, mas eu não vou poder, Tati! Mas fica já uma dica, a gente quer que vocês se empoderem, acessem todo o seu potencial, que hoje a ideia é abrir realmente os olhos de quem está aí nos assistindo para isso. Tati, muito obrigada. Eu que te agradeço, E eu quero Ali. contar para vocês que estamos ao vivo no Instagram, vou mostrar aqui, ó. Olha aqui, ó. Nós no Insta, gente! Acessem o Insta da RDC TV, tá? Já nos sigam aí. Olha aí tu, Tati, tá vendo? Tô. Em tela dupla. Então vocês podem nos assistir ao vivo a partir de agora no Instagram também. Adorei. Vou ficar me assistindo aqui enquanto eu chamo o comercial. Já voltamos. Já de volta e agora é hora do Virei Mamãe.
gente, esse é um dos meus momentos de sossego. Tá? A nossa, parece que tem umas olheiras enormes aqui, não é verdade. Eu tô aqui, o Henry já dormiu, ó. Peraí, deixa eu mostrar pra vocês. Olha ali, ó. Tá, mas ele ainda vai acordar várias vezes durante a noite. Mas enfim, eu tô aproveitando descabelada aqui de pijama com essas olheiras que vocês estão vendo, pra ver La Casa de Papel, enquanto ele não acorda de novo e eu não entro no meu primeiro sono profundo. Primeiro porque são vários, né? Eu acordo várias vezes durante a noite. Gente, essa fase é bem difícil, mas para quem é mãe de primeira viagem, eu digo, vai passar. Para quem é mãe de segunda viagem, eu digo, vai passar. Para quem é mãe de sétima viagem, vai passar. A vantagem é que a gente sempre sabe que depois eles ficam tão fofos e que vale a pena todo o esforço, né? Vai passar. Vai. Gente, essa cara de exaustão, ela é real, oficial. Não é fácil, mas vai passar, como eu já disse, né? Bom, depois que passar, o enquanto não passar, tudo ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de lado a questão do orgasmo, né? E hoje é dia do orgasmo e nós temos que falar sobre isso. Vamos celebrar o orgasmo. Vamos celebrar. Coisa boa ter vocês aqui, gurias, para falar sobre esse tema que, na verdade, por mais que as mulheres cada vez mais venham trazendo esse assunto discutido sobre sexo, ainda é um tabu para muita gente. É ou não é? Vocês que trabalham na área podem me dizer com propriedade. Com certeza, a maior parte das mulheres ainda tem muitas dificuldades de ter orgasmo, mesmo com toda a informação que tem. Então, no caso, não falta somente informação, porque informação tem, mas falta informação de qualidade, direcionando com passo a passo, e a prática. Porque sem a prática não vai conseguir ter prática leva orgasmo. à perfeição, né, Paula? A maestria até, né? Olha só. Não, e é bacana porque a gente está aqui com duas super profissionais, né? A Dai, que é sex coach, e a Paula, que é a sexóloga somática. Inclusive, eu perguntei para ela antes o que seria uma sexóloga somática. Então, eu vou pedir para vocês para darem uma introdução do que é o objeto de trabalho de cada uma, porque e de que forma essas duas atuações podem auxiliar muito quem está nos assistindo. Então, o trabalho de coach nada mais é do que também trabalhar com a cliente as ferramentas do coach e junto à sexualidade, à emoção da mulher, porque tem tudo a ver, não é simplesmente só se tocar ou usar um acessório e a mulher chegar ao prazer, ela se permite, né? Tem muito mais, tem a permissão, tem o trabalho de traumas, tem o trabalho de crenças, tem ela trabalhar o que ela, na infância, o que ela passou, que ela possa se permitir se tocar hoje, que hoje pouquíssimas mulheres se tocam, pouquíssimas mulheres se permitem, né, conhecer um pouquinho o seu corpo. E a maioria delas, elas também focam só nos genitais. Elas não focam na respiração, em outras partes do corpo, que são partes que a gente tem diversas zonas erógenas, né? Então, o trabalho de coach, junto com as ferramentas que a gente trabalha, autoestima, trabalha beleza, trabalha a apreciação da beleza, assim, a gente não ficar com aquele estigma assim, não, eu preciso ter um corpo lindo para eu poder ter um parceiro bacana para eu poder chegar ao prazer. Não tem nada a ver com né? Então a gente trabalha... Sim, com ter a bunda perfeita. Com ter a bunda perfeita, né? Então, assim... Até porque senão eu acho que assim seria 0,05% das pessoas. Sim, total. Então, assim, todas essas ferramentas do coach, a gente trabalha família, a gente trabalha espiritualidade, a gente traz tudo isso para também, para a mulher ter essa permissão, né? E aí, quando chegar com um parceiro, ela conseguir se comunicar, ela conseguir se permitir esse prazer, sabe? Essa entrega. Que hoje a gente vê que as relações sexuais, eu trabalho muito na loja, assim, também, eu escuto muito as clientes, é uma relação rápida, uma relação rasa, onde ela se baseia só na penetração, né? Não se baseia, assim, no toque, explorar todo o corpo. Então, no coach a gente traz tudo isso, assim, a gente traz um pouquinho, não, vamos se acalmar, vamos se conhecer um pouquinho mais, sabe? E muitas vezes os acessórios, os cosméticos, eles agregam
nesse momento. Né? Aliás, tem 2 pontos aqui que nós vamos depois desenvolver, que é a questão da masturbação feminina ser um tabu, porque né? Assim, as meninas já desde pequenas são podadas em qualquer aspecto. E o outro é essa questão do sexo por obrigação, porque eu acho que muita mulher não se permite curtir esse momento e perder tempo com isso. Então, é bem que tu falou, vamos direto ao ponto lá, pum, né? Então, nós vamos, olha, e se tiverem alguma dúvida ou comentário, já deixem no Facebook ou no Instagram, que estamos live, porque a gente vai tirar todas as dúvidas hoje. Paula, e o teu trabalho, como é que funciona? Bom, como sexóloga somática, essa é uma profissão nova no Brasil, né? Então, nós ensinamos as pessoas sobre o prazer, como que ela sente prazer. Então, a maior dificuldade das pessoas com o prazer, na verdade, como a Dayana falou, é porque não conseguem focar no corpo, porque tem isso, tem aquilo, tem vergonha do corpo, tem várias coisas que distanciam do prazer. Então, o sexólogo somático vai tocar essa pessoa, vai ensiná-la através de técnicas que são através do corpo. Somático é tudo que tem a ver com o corpo, o que ela sente, como ela se abre para o prazer e quais as reações instintivas, que quando algum medo da gente é acionado, a gente se fecha. Então, quando é acionado esse medo, o que acontece com o seu corpo? E esse medo tem a ver com vergonha, tem a ver com culpa, tem a ver com toda essa carga que nós carregamos da família, da sociedade, dos outros parceiros, que nos tornam, que nos separam do prazer. Porque o nosso corpo, nós nascemos puro prazer. Você está com um bebezinho pequeno, por exemplo, e sabe que se o seu bebê é menino ou menina? Eu tenho 2 meninos. 2 meninos. Bom, se você sabe que o bebezinho que acabou de nascer não está se sentindo totalmente confortável no seu corpo, não só você, mas toda a vizinhança está sabendo. Sim, com certeza. Então, a nossa natureza é prazer. Nós fomos concebidos através do prazer. Você concebeu os seus filhos através de um momento de prazer e de amor. Então, é por essa... Desde a nossa concepção, nós somos prazer. Então, essa é a nossa natureza. Na verdade, o que nós temos que fazer, o que um sexólogo somático faz, é tirar tudo aquilo que está te impedindo de voltar a sentir prazer. Que loucura, né? Eu acho esse assunto muito doido, porque, na verdade, a gente para pensar por que raios nós tratamos o sexo, que é algo que supostamente todo mundo faz, de uma forma tão velada, escondida, até mesmo suja, não posso falar sobre isso, não posso mostrar aquilo, se é algo tão natural, na verdade, como comer, né? Com perdão do trocadilho. Não, mas é verdade. O sexo é uma das nossas necessidades básicas, regulamentado, inclusive, pela ONU, como um dos pilares da qualidade de vida. No entanto, hoje, na nossa sociedade, nós passamos por 2 momentos. O momento ainda da repressão, né? E o outro momento que é da pornografia. A pornografia nada mais é do que o oposto à repressão. De qualquer uma das 2 maneiras, nós estamos sendo desumanizados. Porque a repressão desumaniza, nos torna, isso é pecado, isso você não pode entrar em contato com a tua essência mais profunda. E, por outro lado, a pornografia torna o homem uma máquina e uma mulher um objeto, no geral. Né? E isso não é humano. As 2 formas são desumanizadas. E o que um sexológico bodywork, que é a minha profissão, né, que se traduz em português como sexólogo somático, simplesmente humaniza esta relação, a sexualidade. E quando você humaniza, você vai para o lado da vulnerabilidade, do que tem de mais profundo, que só pessoas vulneráveis conseguem ter intimidade. Se você é uma máquina ou é um objeto, ou se você está com medo, você não consegue atingir a intimidade. Então, é através da humanização da sexualidade que você humaniza uma relação. Até porque, na verdade, relações são humanas, né?
Só nós temos a capacidade de fazer de ter relações Somente, de qualquer nível. na né? verdade, somente o ser humano escolhe como deseja ter o sexo, porque os animais ele tem como instinto, né? Só que hoje em dia, como que está sendo usado essa sexualidade? Porque a sexualidade é uma porta de autoconhecimento. Estava agora falando de Theta Healing, né? É um portal de evolução, de autoconhecimento e de espiritualidade também. As pessoas tiram a sexualidade, o sexo da espiritualidade. Mas hoje eu tive a oportunidade de fazer uma live sobre o orgasmo como uma experiência espiritual. E o orgasmo é uma experiência espiritual. Tem tudo as mesmas características de uma experiência espiritual, de um samadhi, de uma iluminação. Então, é o momento de maior criatividade, de maior criação, com a energia mais poderosa que existe, que é a energia sexual. É o momento onde um homem e uma mulher criam um ser humano. E é a única forma até hoje desenvolvida de se criar um ser humano a partir de 2 únicas células. Eu tô assim, ó, se vocês abrissem a câmera ao geral, eu tava assim, ó. Quase A gente hipnotizada. fica. É uma viagem isso, mas é muito muito doido. real, né? Parece que vai lá pega lá no fundo. Pega. E quando a gente realmente, assim, absorve e entende porque vive naquele momento, porque eu estava te falando antes, que eu já fiz alguns cursos com a Paula, a gente consegue ver como a criatividade, assim, vem depois de um bom orgasmo, como energia para te trabalhar muito mais horas disposta, com mais felicidade, com mais garra, sabe? Então, muitas vezes, um orgasmo, a gente desmistificar que não é só prazer sexual, mas é saúde, é felicidade, é criatividade, são bons momentos que a gente leva, assim, sabe? Então, é bem isso, desmistificar o sexo. Por que não falar de uma maneira mais leve, né? Não, e ainda mais entre pessoas, digamos, tá? Vamos ir no ponto mais conservador. Entre pessoas casadas. Casaram. Todo mundo sabe que vocês vão fazer sexo, isso é fato, né? Sim, até porque senão pode ser anulado o casamento. Então, qual é o problema de falar sobre isso, né? E eu tô falando isso sabendo que muita gente tem, sim, essa trava. E como isso deixa a vida mais triste, né? Você, assim, Dai, as tuas clientes são mulheres, né? Ou tu atende também homens? Sim, são mulheres. Qual é a maior causa de descontentamento? É a falta de orgasmo? É a falta de orgasmo com o parceiro. Muitas vezes elas têm o orgasmo sozinha, né? Até eu tava... Com outra pessoa? Olha o que acontece. Não, tô brincando que tu falou se é falta de orgasmo com o parceiro. Mas muito... como a gente também tem a loja, a gente escuta muito, né, as mulheres assim falando que às vezes acontece isso, né? Mas não é o recomendado, porque no momento que tu tem, tu consegue conversar com o parceiro, ter uma comunicação sexual com ele e ele se interessar, porque elas reclamam muito também da falta de interesse. Muitos homens, eles não têm o interesse de agradar de fato a mulher, né? Eles não conseguem nem entender que a gente às vezes tem um orgasmo de 30 segundos e que a gente começa a vibrar, o corpo começa a vibrar e eles começam, meu Deus, a minha mulher tá tendo o quê? O que tá acontecendo? Que ela tá, Sério que isso acontece? Que Sim, tem homem que pensa isso? Eu Olha escuto só algumas clientes que não entendem e elas se sentem constrangidas e seguram o orgasmo. Então, assim, eu acho que a educação sexual, ela tá... nós estamos aqui hoje e tomara que muita gente esteja assistindo porque isso é raro de acontecer, de estar tão exposto numa televisão, numa mídia. Agora, graças a Deus, já tem o Instagram, o Facebook, que a gente faz muito, a Paula faz muitas lives, consegue trazer informação, consegue trazer informação, mas sem filtro, né? Porque o que elas mais reclamam é isso, muito a falta realmente de dedicação do parceiro. E que isso é uma questão cultural, né? E aí a gente voltando até assim pro que a Paula trouxe, nós vemos os meninos sempre com aquela coisa da apologia ao pênis, né? Sim. E as meninas sempre cruzando as perninhas com saia. Então, não tô recomendando que as pessoas andem com, né? Abram assim as pernas com saia, mas é uma coisa que vai sendo realmente enraizada. Sim.
Acontece que nós não tivemos uma boa educação sexual. Tudo começa ali, né? Não tivemos na nossa família, nem na escola, nem na igreja. Eu super recomendo que a educação sexual seja feita em casa. Não na escola, não na igreja, mas em casa. E não só baseada no medo de DST ou de gravidez, mas sim no prazer. Os pais não falam com foco sobre... só no problema, mas no bônus. Os pais não falam sobre prazer com seus filhos, não falam sobre masturbação, não falam sobre... Bom, enfim, sobre sexo saudável e prazeroso. E sexo necessita de algumas habilidades mínimas. As pessoas acham que já nascem sabendo sexo. Já nascem sabendo tocar, os homens acham, comigo todas as mulheres têm orgasmo. 99% dos homens pensam isso, só que somente 30% das mulheres conseguem ter orgasmo real. Alguma coisa estranha alguma nessa coisa conta. está errado. Tem. Mas o que acontece? Para a gente ter uma boa relação sexual, nós necessitamos de algumas habilidades. E como qualquer outra habilidade pode ser aprendida, ter habilidades a nível sexual você pode aprender e desenvolver. Está bom? Tá, mas sempre pode ficar melhor, de ambas as partes. E nisso um sexólogo somático se encaixa super bem, porque eu dou muitos grupos para singles, para solteiros e para casais. Como você pode sentir mais prazer? Porque é impossível o teu parceiro te dar um orgasmo se você está fechada. Ou se você está distraída, pensando no filho, no supermercado, no que tem que fazer, ele pode estar fazendo o que for para te agradar, você não vai ter um orgasmo. Né? Então, fora dificuldades de comunicação a nível sexual, muita vergonha de pedir o que realmente quer, não só vergonha, nem saber o que é bom para si mesmo. Então, quando você começa a ver que as mulheres, desde pequena, elas são afastadas dos seus corpos. Então, elas não se tocam muito. E, então, isso dificulta elas entenderem o que elas gostam. Daí, se elas ainda colocam essa responsabilidade no seu parceiro, o parceiro entra com uma responsabilidade extra de manter a ereção, de não ejacular, de saber dar prazer, e daí chega na hora, a mulher está pensando em outras coisas. Ele tem que ser aquela máquina que tu mencionaste e ela não está ali, ele supostamente tem que não ser. está ali. Então, ela não consegue receber prazer. Por outro lado, se ela tem medo, ela também vai tocar de uma forma agressiva ou não vai tocar. Então, veja que tudo passa pela habilidade de receber prazer e também de ajudar o seu parceiro ou a sua parceira a sentir prazer, a criar um espaço. Mas ninguém é capaz de dar um orgasmo para outra pessoa. Por mais linda que você seja, por mais diva que você seja, você não é capaz de dar uma ereção ou um orgasmo para o seu parceiro. O orgasmo vem de dentro para fora. Nós vamos pegar este gancho para voltar daqui a pouquinho, porque aqui, com certeza tem muita dúvida. Não sai daí que o papo tá bom. Já de volta, e é claro que esse assunto começa a deixar o pessoal bem curioso. A gente tem alguns comentários aqui no Facebook. Um beijo para Gil Pimentel, que nos assiste do Chile. Sim, estamos pelo mundo inteiro. E olha aqui, vamos chamar os comentários. Também o Cláudio Roberto aqui se manifestando sobre a importância dos homens, sim, estarem muito atentos para esse assunto. Olha lá, ótima pauta. Temos que bater palmas para esse tipo de homem que não só crê nisso, como se manifesta publicamente. Muito bem. Beijo para ti, Cláudio. Bom, vamos retornar aqui o assunto, então. A gente ficou com a bolinha picando da Paula. Falamos muito, teorizamos, né? Ficamos viajando na maionese sobre orgasmo, mas na prática, né? Como chegar lá? Então, a Paula estava conversando sobre essa coisa de desenvolver a habilidade do prazer, de dar e sentir prazer.
Deixa eu cair tudo aqui, Bom. deixar uma maravilha. Acho que o assunto me deixou assim. Sim. Paula, como é que funciona, então, na prática, o teu trabalho e o teu treinamento, né? Como é que a pessoa pode exercitar essa habilidade? Bom, tenho cursos presenciais e online. Então, agora, de 6 a 8 de setembro, vai ter um curso presencial para todos. Todos são bem-vindos, só que já está se esgotando as vagas, porque se esgota muito rapidamente. De massagem tântrica taoísta, que é uma técnica do Tantra taoísta, de aprender como receber mais prazer e como ajudar seu parceiro ou sua parceira a ter mais prazer. Além disso, para quem quer conhecer o meu trabalho, a forma que eu ensino, eu tenho um canal no YouTube com técnicas, com vídeos, onde eu ensino o passo a passo de como tocar uma mulher e como tocar o seu parceiro também. Da mesma forma que para as mulheres, que daqui a pouco a gente vai entrar no autotoque, tem uma playlist chamada Minhas Práticas Pessoais, onde eu ensino o autotoque erótico amoroso, que eu vejo a masturbação como uma meditação do autotoque erótico amoroso, que muda totalmente o conceito de tocar-se, porque a masturbação também influencia demais na possibilidade de você ter orgasmos com seu parceiro ou com sua parceira. Se você tem hábitos pobres de masturbação, você vai ter muita dificuldade de ter um orgasmo, uma ereção, seja para homens ou para mulheres. Orgasmos para homens também, os homens estão com muita dificuldade quanto ao orgasmo por causa da forma que se masturbam, e as mulheres idem. Então tem que saber-se como se masturbar também. E no meu canal do YouTube eu dou todas essas dicas, né? Então, gratuito. É legal porque para quem de repente fica meio constrangido de ir num treinamento, não se sente à vontade, é uma forma de se iniciar nesse assunto ali na sua privacidade. Agora, Paula, não, desculpa, mas é que eu tenho uma pergunta aqui que eu preciso encaminhar. Massagem tântrica, né? Tá. A gente ouve isso, para quem não conhece, para quem não tá a par do assunto, sempre soa como uma coisa, massagem tântrica, meio que uma sacanagem isso, né? Tem ainda muitas dúvidas, um preconceito. No que consiste a massagem tântrica? De que forma ela pode ser benéfica para as pessoas? Bom, existem vários tipos de massagem tântrica e várias abordagens. Eu trabalho com a abordagem do taoísmo. Então, a massagem tântrica taoísta, ela se compõe de 4 elementos: respiração, som, movimento e foco nas sensações. Então, é uma técnica que você vai descobrir como refinar a sua sensibilidade. Então, eu trabalho de uma forma onde eu não uso acessórios diferentes. Tem técnicas de massagem tântrica que usa bullets e outros acessórios. A técnica com a qual eu trabalho não usa. O que eu vejo hoje e o que a massagem tântrica traz de grande benefício? Os nossos sentidos estão embotados, nós estamos com muitas imagens, muitos sons, muitos sabores. Uma poluição, sobrecarregados. Então, na verdade, quando você vai para o sexo, você está sobrecarregado. Então, cada vez você precisa de mais estímulos para sentir menos. E a minha abordagem é: refina a tua sensibilidade, tira do caminho os excessos, tira do caminho o excesso de pensamento, o excesso de estímulo e se concentra no prazer. Aí você vai começar a descobrir que um sopro pode te dar muito, até orgasmos, né? Porque você vai estar com a sua sensibilidade refinada. A massagem tântrica é uma ótima forma de você aprender a adquirir habilidades manuais, né? Porque eu trabalho somente com a massagem tântrica com as mãos, não tenho, como se diz, sexo oral, nenhum tipo de sexo. E isso tem um grupo que é um pouco mais profundo, que é só para casais, que é intimidade e sexo consciente, que é trazer essa consciência para o corpo, para a relação. Mas nos grupos de massagem tântrica não tem nenhum tipo de sexo. E você vai desenvolver essas habilidades de sentir, que é tirando o excesso, e de como tocar. Então, a massagem tântrica é uma excelente ferramenta
para todas as pessoas, eu super indico. É educação sexual baseada no prazer. Os homens vão aprender a regular a sua energia sexual, a ejacularem só quando tiverem necessidade e vontade, como e quando desejarem, a não entrarem em pânico quando não conseguem ter um orgasmo. Mulheres a sentir mais orgasmo, a se entregarem, a se permitir sentir mais prazer, a quebra muito dos ressentimentos que as mulheres têm quanto ao homem. Né? Que tipo de ressentimentos? De frustração que não consegue ter um orgasmo, de não ser tocada da forma como ela gostaria, de não ter o tempo dela se excitar. Isso tudo vai criando ressentimentos. Do homem estar cortando quando ela fala. São coisas que vão criando ressentimentos e ela nem percebe. E ainda tem essa coisa da mulher, a gente está num processo de equalizar, né, as necessidades, mas vocês sentem que ainda tem um apequenamento da mulher na relação sexual ou isso está começando a se equilibrar? Olha, eu não acho... Acho que é um pouco dividido, assim. Eu vejo nos meus atendimentos que tem muitos homens que valorizam a mulher ali no momento, que eles esperam, que muitas vezes eles primeiro dão um orgasmo para ela para depois se satisfazer. E aí uma outra grande maioria são mais egoístas, assim, que digamos, fazem aí 3 vezes por semana tem relação sexual. Uma vez por semana ele se esforça para dar o orgasmo para a mulher e 2 não. E aí eu vejo, eu incentivo muito também assim, mas então coloca como uma prioridade para ti. Demonstra, conversa o quanto é importante. Fala o que tu sente, né? Que no momento que tu sente que ele não está se esforçando, tu não está te sentindo tão bem, tão feliz, tão realizada. Então, isso até corta o tesão. Corta o tesão. Então faz com que às vezes muitas mulheres não se entreguem mais na relação, né? Então eu reforço isso com as minhas clientes, assim, conversem com o parceiro, fala o que para ti tá bom e deixa bem claro, né? E às vezes ensina, mostra como tu gosta, né? E aí como é que tu vai saber que tu gosta? Quando tu te toca, quando tu te permite sentir outro tipo de prazer. E aí, para isso, temos algumas também ferramentas que podem auxiliar. Sim! Além de todo este treinamento que a Paula trouxe, que é apenas manual e espiritual, também às vezes dá para fazer uso de umas, né? Dá pra gente agregar, né? Ferramentas. Dá pra gente agregar. Eu acho que as duas sempre se somam, né? Eu apoio muito e sou aluna da Paula, assim, super fã, porque esse refinamento, de sensibilidade é muito importante, né? A gente vê a diferença, mas eu vejo que para muitas clientes um acessório muitas vezes é um motivo para começar a se tocar. Eu gosto muito de ver eu gosto muito de colocar um ponto de vista assim. Você coloca um hidratante corporal todos os dias, né? A pele, os pés, as mãos, a gente cuida tanto do rosto da gente. Então, quando a gente começa a parar assim, não, eu vou cuidar também da minha vulva, dos meus grandes lábios, dos meus pequenos lábios, como uma parte que eu também vou hidratar do meu corpo, vou cuidar com carinho. Então, é uma maneira da gente começar a se tocar. Então, eu gosto muito desse cosmético que ele excita, ele esquenta e ele estimula, ele vibra. Então é um cosmético que é a base da água. Ele vibra? Ele vibra. Coloca no teu lábio interno um pouquinho que tu vai sentir que ele começa... Põe aqui, bota aqui. Isso. Ele é um cosmético... Aqui dentro? Isso. 100% natural. Então, o que dá pra gente fazer? A gente coloca uma quantidadezinha razoável, porque cada pessoa tem uma sensibilidade. Tu vai sentir que daqui 5 e o gostinho é bom. Minutinhos ele começa a... o orgástico... Coisas que você só vê por aqui, gente. Ela já ficou parceira. Tá. Ele não tem um gosto tão forte. Depois a gente tem com sabores. Mas ele é. E ele pode ser usado ali diariamente. A Índica desenvolveu esse produto como um tratamento também íntimo, né? Então,
espalha nas mãos. E aí vamos imaginar que aqui a tua região vaginal, da vulva, tu massageia. No momento que tu massageia, como ele é gel específico para a região, ele começa a agir e aumentar a circulação sanguínea. Aumentando a circulação sanguínea, isso a gente pode espalhar em toda a vulva, porque o clitóris da gente não é só aquela pontinha que está para fora. Ele tem um corpo esponjoso todo por trás dos grandes lábios, dos pequenos lábios. Então a gente espalha. E aí tu começa a sentir a circulação aumentando e daqui a pouco vai que começa a te dar uma vontade também. E no momento que tu tá te massageando, aplicando o produto, querendo ou não, tu já está te tocando. Então, algumas crenças começam a ser quebradas, né? Algumas permissões, opa, não tem nada demais. Na verdade, daí isso é interessante. Eu vejo ouço muitas mulheres falarem assim, naturalmente, tipo assim, daí o marido chegou, né, e queria atividade, enfim, que saco, eu tô cansada. Mas isso é uma forma de trazer a mulher para esse momento e deixar a coisa mais convidativa, de repente se permitir ali, não, vamos entrar no clima. Isso, eu gosto muito de falar nas minhas palestras, nos meus cursos, que a mulher ela é um forno a lenha, ela demora para se aquecer, e o homem ele é mais aquele fogo a gás, né? Até ontem eu li que o homem é forno elétrico, né? Que agora os homens já estão começando, não, a gente não é só fogo a gás, a gente é forno elétrico. Mas o homem está aqui pronto, né? Ele acha, tendo a ereção, ele acha que já está todo pronto, o que também não é hoje não é a realidade, né? Porque se a gente for parar para o corpo, ele precisa muito mais do que uma ereção para de fato estar pronto. Mas então eu dou muito essa dica para a mulher. Usando alguns tipos de géis, tu começa já a entrar no clima, o teu forno a lenha começa a esquentar antes de tu estar no momento A2. E tem uma outra dica que eu gosto muito das bolinhas tailandesas, que a gente usar o lubrificante Orgastic com elas, então a gente dá uma lubrificadinha nelas. E aí, antes de tu entrar num banho, né, assim, num dia diferenciado, assim, que tu quer fazer um exercício, antes de tu entrar no banho, tu insere em todo o teu canal vaginal as bolinhas, né? Essas não são bolinhas de exercício, elas só são bolinhas que vão estimular, acordar um pouquinho o teu canal vaginal. E aí tu vai tomar um banho, no banho tu coloca uma música, faz um pouquinho de exercício pélvico ali, tu mexe um pouquinho o quadril, que dentro da nossa vagina tem muitos canais, né? Muitos pontinhos ligados, né? A Paula sabe falar muito mais do que eu, que é onde a gente tem memórias, né, Paula? Então, eu acredito que usando um pouquinho as bolinhas, lá a gente vai ativando essas memórias. É como se fosse uma memória muscular que a gente tem, por exemplo, no quadríceps, por ter feito muito exercício? Ou eu tô totalmente bobeando? Não, dentro do taoísmo, né, os genitais da mulher dentro do taoísmo se chama Yoni, né, dentro do Tantra. Yoni é uma palavra sânscrita e significa espaço sagrado. Então, segundo os meus mestres de Tantra, eu estudei na Índia, na Europa, nos Estados Unidos, vários lugares, né, mas segundo um desses meus mestres e dentro do taoísmo, nós mulheres guardamos todas as memórias das emoções que a gente não quer, que nós não queremos sentir naquele momento, dentro do nosso canal vaginal, porque o canal vaginal é o lugar menos acessível com a nossa consciência. Então, quando a gente começa a trabalhar com o canal vaginal, seja com toques, muitas mulheres já tiveram uma experiência de começar a chorar durante uma relação sexual, por exemplo, é porque começa a tocar essas memórias começam a vir à tona, às vezes cair na gargalhada. Nossa, também. Que profundo! Então, por exemplo, na entrada do nosso canal vaginal, tem a ver com dúvida. E tem a memória desde a primeira vez que a gente foi transar, eu transo, não transo, eu perco a virgindade, não perco, porque o momento da perda da virgindade para a mulher é um passo que ela deixa de ser menina e se transforma mulher. É um momento de uma decisão muito grande, por isso uma dúvida. E conforme você vai entrando, vai vindo outras emoções. Às vezes a mulher sente ardência com a penetração. Isso são raivas, ressentimentos que estão ali dentro. Então, todas essas emoções estão impressas
no canal vaginal. Então, quando a gente começa a trabalhar com mais consciência, essas memórias começam a se integrar, não necessariamente com uma catarse, com choro, às vezes tem, mas às vezes é somente um suspiro, às vezes sente dor, tem muita dor com penetração. Então, é muito comum a mulher ter dor com penetração, tem a ver com essas memórias. Então, tudo isso, o meu trabalho como sexóloga somática trabalha com essas memórias, com essa liberação de dor, de ardência, que tem a ver a nível emocional. Que loucura, né? Como assim tem tantas questões que são relacionadas ao sexo, que são muito mais profundas do que a gente imagina, né? E tem várias abordagens para poder se trabalhar isso. Agora, a gente está falando muito aqui do orgasmo feminino, falamos alguma coisa aqui para os homens, mas também é uma questão importante. A gente tem dado muito foco para as mulheres, mas os homens também, até por estresse, eu acho muito estresse, nem sempre estão satisfeitos. Eu sei daí que tu trouxe também alguma coisa para mostrar para os rapazes, né? Eu trouxe que é o egg, o famoso egg, que ele é um masturbador masculino ou feminino, tá? Também. E ele é uma ótima opção para aquela mulher que não gosta muito de fazer o sexo oral. Aquela mulher que tem um pouquinho de resistência, porque dentro do egg ele é cheio de saliências, assim. É uma borrachinha, um silicone cirúrgico, geralmente, que eles usam, então não vai agredir a pele. Então, é um produto que a gente lubrifica, tá? O eggzinho, a gente passa um lubrificante. Esse é um lubrificante íntimo que ele simula muito a nossa lubrificação vaginal, então ele até está escrito na embalagem íntimo, então ele é maravilhoso. Então, dentro que tu lubrificou bem o egg, então imaginamos que aqui tu coloca na região peniana, no corpo do pênis, e tu faz uma massagem. Então é bem bacana para estimular o homem, para estimular todo o corpo do pênis, para o homem que quer fazer uma masturbação sozinha, para uma mulher que tem um pouquinho de resistência, quer ter uma novidade para a relação, né? Não só usando as mãos, mas usando um acessório. E eu dou uma dica bem bacana, que é a seguinte: venda o parceiro, coloca uma venda nos olhos do parceiro, lubrifica bem o egg e faz a massagem. Eles ficam loucos, porque a gente tira o sentido da visão, então todo o foco nas sensações do corpo, ele aumenta, né? Porque a visão, ela ocupa muito, então a audição também aguça mais, e eles sentem um prazer maravilhoso. Então é um excelente brinquedinho, assim, para ter na cabeceira da cama. Para ter na cabeceira da cama. Então é bem, bem legal. Muito bom, então já tem aí a dica do egg. Isso, tem diversos outros acessórios. Eu acho que a criatividade, ela é importante estar nos relacionamentos, principalmente relacionamentos que têm pessoas que estão há bastante tempo no relacionamento, casais, que a gente agrega, né? A gente mistura um pouquinho de cada coisa no relação da gente, e quando vê a gente, nossa, tem muita história para contar. Né? Pois é, eu ia perguntar agora pra gente finalizar, pedir uma dica para cada uma de vocês, do ponto de vista da experiência que vocês têm, de como facilitar, né, como ajudar essas pessoas que de repente estão em dúvida se estão satisfeitas sexualmente ou não conseguem atingir o orgasmo. O que vocês recomendam? Olha, ontem mesmo eu estava atendendo uma cliente e eu sugeri para ela que ela preparasse um ambiente legal, aguçando 5 sentidos. Acho que eu já tive aqui uma vez onde eu falei dos sentidos, né? Então, assim, a gente deixar um clima preparado, uma luz ambiente legal, um sonzinho baixinho, um sonzinho de fundo para não ficar daqui a pouco escutando o vizinho falar, né? O volume da televisão, não. Coloca uma musiquinha, algo bem bacana que os dois gostem de ouvir. Coloca as mãos, assim, um gelzinho, um óleo afrodisíaco, sabe? Um hidratante para estimular o toque, para daqui a pouco, né, aguçar um pouquinho mais o toque corporal. Isso tudo tem muito a ver também com dar-se tempo, né? E se permitir, eu acho que aí, inclusive, os assuntos de vocês se ligam, porque tem essa coisa de deixar os outros sentidos virem, se permitir, né, Paula? Sim.
Bom, eu tenho uma prática que é do Tantra, que eu ensino nos meus cursos, tanto de singles quanto de casal, que é uma meditação, se chama Meditação da Carícia. Essa meditação ela é fantástica para que o casal aprenda a se comunicar de uma forma segura, o que gosta e o que não gosta. No meu canal do YouTube você encontra essa meditação. Vai todo mundo correndo para esse canal do YouTube. É Paula Fernanda Tantra. Também tem cursos online para quem quiser, mas essa é uma meditação muito simples, que é tocar a pessoa e perguntar como que está o toque. Né? Onde, e vai tocando de diferentes formas, em diferentes partes do corpo. Então, as primeiras vezes não toca os genitais, porque geralmente quando chega perto dos genitais a pessoa começa a se fechar ou se sentir na obrigação de ter uma relação sexual. E essa meditação, como a meditação diz, é uma meditação de carícia. Hoje em dia os casais têm muito sexo, mas tem pouco carinho. Sim, isso é uma forma, inclusive, de fazer uma conexão. Gente, tem muito papo aqui, mas a gente está acabando o programa e eu vou ter que encerrar esse assunto, mas já fica a dica aí, eu tenho certeza que muita gente vai pegar os ensinamentos de vocês e aplicá-los. E façam isso mesmo, né? Quero ver todo mundo feliz aqui amanhã. Bom, a gente vai para o intervalo e já volta, gurias. Muito obrigada por tudo. Tá todo mundo animadinho aí por aí, Nós né? agradecemos. Já voltamos, não sai daí. E agora é hora do nosso momentinho de moda no programa. Começando pelo look do dia, hoje eu estou bem colorida, já que falamos de cores ontem. Vamos lá para os pés. Olhem a cor dos pés. Scarpa pink, combinando com o meu tapete, olha só. Tô com uma pantalona, pantacur, com um detalhe clochard. Vejam que isso é uma calça, tá? Mas parece uma saia. E como ela tem a cintura bem alta, uma clochard que dá aqui um volume, eu botei um cropped bem justinho para não dar mais volume, no entanto, cheio de cores, né, gente? Olha aqui, ó. Hoje eu tô para dia de sol. Um brinquinho discreto, cabelo liso, porque eu já tenho muita informação e este é o look do dia. No nosso Drops de Moda, um item, aliás, um detalhe nas blusas que está fazendo muito sucesso agora no inverno. Mangas bufantes, direto dos anos 80 para 2019. Confere aí.
já de volta para encerrar o programa para vocês. Quero saber depois, eu quero que amanhã nos mandem nos comentários quem é que teve orgasmo. Olha que maravilha, né? Bom, a gente vai ficando por aqui. Amanhã quero todo mundo de volta nesse nosso novo horário, às 15 horas. Lembrando que agora a gente também está no Instagram Live. Eu tô achando isso o máximo. E agora vocês ficam com o feed e o Super Capu. Beijo, gente!